23. O Bacchieri falou ali, Iratã, mais cedo sobre a importância que a mobilização das pessoas e da imprensa teve para a duplicação da 116. Né? Que se não fosse a mobilização que foi feita e em cima daquilo que a gente está falando muito aqui, inclusive na bancada gaúcha lá, na Câmara dos Deputados, eu quero lhe perguntar, Iratã, em cima disso, tá? Da 116 que a gente viu avançar sob muita pressão. Não está na hora de olhar para 290 com esse mesmo olhar? Claro. Léo, assim, eu uso a 116, esse exemplo que o Bacchieri citou, eu era surpreendente na época, foi o primeiro ano que faltou recurso na 116, lembra lá, né, Bacchieri? Faltou recurso. Daí vocês foram procurar, conversar, qual era a maneira da gente mobilizar. E foi acho que uma mobilização, sem sombra de dúvida, que entrou para a história e é um exemplo positivo de solução e de pensamento, porque uniu, naquele momento uniu a bancada. A bancada toda uniu, botou recurso na obra, botou no empreendimento. E uma das questões que a gente percebe na BR-290, na duplicação, por ela ter passado por algumas decisões da obra não dar seguimento, parar. Teve um momento que ela iria a duplicação para concessão, daí ela saiu do foco da bancada, saiu do foco do governo, depois ela voltou para ser pelo DENIT. É uma obra que ela foi mais volátil nas decisões que na BR-116. E por que, Iratã? Porque, vou ser bem franco, a representatividade política da campanha é menor do que outras regiões. Por isso a união. Eu tenho até visitado Alegrete, já fiz visitas lá, não querendo ensiná-los, mas vocês têm que se unir. E, aliás, agora o Rio Grande do Sul, eu quero avisar aqui que a Federação assumiu o compromisso de que a obra prioritária depois da 116, que deve terminar o ano que vem, talvez, né, Iratã? Não vai terminar. Não. Mas tá quase pronta, mas já dá para viajar mais tempo. Já passamos 80%, tá bom. Já dá para viajar, né? Vai ser a 290. Pessoal, telespectadores, é a única estrada de Buenos Aires a Fortaleza que não é duplicada. O único trecho de Buenos Aires a Fortaleza. Só que essa obra que, sabidamente, e que bom que a Federação vai abraçar, ela não vai levar ainda a duplicação até a fronteira oeste. Essa duplicação que nós estamos falando vai levar a obra até Pantano Grande. Então, quantos quilômetros? 115. Exato. 115 quilômetros. E por que não? Porque não tem contrato, ainda não havia interesse. Mas assim, então, gente, acho que está na hora de a gente acordar para 290 definitivamente. Léo, acho que é bom explicar assim, a questão do que o Bacchieri também colocou lá no início, projeto, tudo. A 290, esse projeto de duplicação é da mesma época, lá de 98, 99, do que a BR-116. Olha, foi no século passado, quando eles foram contratados. Edital de 98, contrato de 99 dos projetos. Exatamente. Então, assim, a 290 naquela época. Nós assinamos agora, demos ordem de serviço ano passado, outubro, novembro, do estudo de viabilidade de Pantano até Uruguaiana. Isso. Que é a primeira fase para definir se vai ser duplicada ou não a rodovia, é o estudo de viabilidade. Sim. Então, foi em outubro, novembro do ano passado, nós demos ordem de início, a empresa está estudando quais são as melhorias de Pantano até Uruguaiana. Quanto tempo leva um estudo O estudo de viabilidade inicial dessa modalidade, que não traz a parte ambiental completa, ele leva no mínimo 2 anos. 2 anos. Tá. Com a parte ambiental de licenciamento, daí nós vamos para uma outra situação, mas é esse levar inicial. esses 20 anos igual aí. Léo. Não, mas assim, fala, Bacchieri. É importante que se diga, dentro dessa casa aqui da RBS, a RBS, o Marcelo Reck, na época, ele que fez o logo, o logo da 116. Ele olhou o nosso logo e disse, esse logo aí não tá legal. Fazer um logo legal para vocês aí. 116, duplicação já. Pronto. Isso é realmente assumir. Doutor Maurício Sirotsky assumiu a 101 muitos anos atrás. Dentro dessa casa, a 101, ela foi duplicada e graças à opinião pública. Eu não estou falando que é a RBS só, mas toda a opinião pública lutou. A 116 também. Agora está na hora de nós dar uma força para a 290, porque eu quero deixar bem claro aqui que quando eu falo que não tem uma representação política, claro que tem. Não tem votantes, é pouca população, Léo, tu entendeu? E aí são poucos representantes da região. Porque não tem aquele nós interesse. Temos que nos unir outras regiões botando para dar uma força. Um exemplo assim, da 290 aqui. Esses 4 lotes de obras iniciais que nós temos aqui, então, até Pantano, eles foram assinados entre 2013 e 2014.
O orçamento que receberam desse período até 2023, até 2022, foi igual ao que eles receberam só no ano de 23. Por isso que as obras de duplicação lá em Pantano, que era o contrato que a gente tinha mais condições de execução, conseguimos entregar no passado 15 quilômetros de duplicação. Tá. Assim, tá muito claro que sem dúvida é um processo que ele demora porque ele tem um rito que precisa do estudo, precisa do estudo de viabilidade, estudo ambiental. Se tudo der certo, já demora. Agora, se não tiver ainda o olhar, a pressão, aí vai ser algo interminável mesmo. Então, o Bacchieri, eu acho que está na hora, hein, de abraçar a 290. Foi uma decisão tomada há poucas semanas e nós vamos realmente incomodar a bancada federal e para que essa obra seja a obra prioritária do Estado. Mas o Estado precisa encampar isso aí também. É o que eu digo. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, nós fomos a Brasília e o governador nos acompanhou e disse a ele: o senhor falou que a obra prioritária é a obra inacabada. Isso era um discurso do presidente Bolsonaro na época. Verdade. Pois então, o Rio Grande do Sul está dizendo que a obra não acabada, a inacabada, é a BR-116. Por favor, coloquem verba lá. E foi o que aconteceu. Agora vamos fazer com a 290. Mas não é só, tem que ter o projeto. O Iratã já está dizendo. De Pantano para lá não tem projeto. Alô, região. Vamos atrás do projeto, deputados, senadores da região e do Rio Grande do Sul, para que tenha um projeto final até Uruguaiana. Aí sim, a partir disso, teremos dinheiro. Volta ali, Bacchieri, a primeira etapa, que é o estudo de viabilidade, que vai nos indicar o projeto. Isso. Sim. Tá. Concluir o estudo, né? Para concluir o estudo para o projeto. Então, claro, a gente tem que ter o projeto. Não adiantaria trocar o projeto agora, mas é importante se organizar já, para assim que tiver o resultado do estudo de viabilidade, já saber por onde ir. Ter um cronograma de planejamento. Ter um cronograma. Então, assim, uma perspectiva de início. Eu acho que a Federação, não tenho certeza, a Federação, como a importância que tem, a representatividade que tem, abraçando essa ideia. Eu não tenho poder de falar em nome da RBS aqui, mas assim, imagino que a empresa também... RBS, não te o Josimar talvez nesse assunto tenha mais poder do que eu para falar e sugerir de que isso seja abraçado também pela empresa. Não, mas a empresa está nesse caminho enfim, eu acho que chegou a hora de focar na 290 e então... Eu falei no início da metralhadora giratória, Léo. Quando eu falo, é um termo que parece forte, mas é a verdade. Não adianta fazer 400 demandas, porque o governante pega lá, esses caras querem 400 coisas. Agora, chegar em Brasília com uma demanda, melhora muito. Uma bancada, 55 deputados aprovando uma demanda, vamos fazer uma de cada vez. Agora chegou a vez da 116. Importante, a 116 funcionou também pela mobilização das comunidades locais por onde a rodovia passa. Então, é fundamental que as comunidades por onde a BR-290 passa também se mobilizem para abraçar essa ideia.